Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. O que significa o texto que o apóstolo Pedro escreveu na primeira carta, capítulo 1, versículo 12, dizendo que os anjos anelam perscrutar o evangelho? Diz assim: a eles, ou seja, aos profetas do Antigo Testamento, de quem Pedro está falando aqui no versículo, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, aos seus destinatários, ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. O que Pedro está dizendo aqui? Que anjo não pode pregar o Evangelho, embora realmente nós saibamos que anjo não pode pregar o Evangelho, embora a palavra anjo esteja bem no meio ali da palavra evangelho, né? No meio ali, tirando o prefixo e o sufixo tem a palavra anjo, porque a palavra anjo significa mensageiro, e evangelho é a boa mensagem, né? Mas Pedro não está dizendo aqui neste versículo que anjos não podem pregar o Evangelho. Pedro está dizendo que os anjos anelam perscrutar. Que palavra é esta? Vamos entender olhando uma outra versão da Bíblia. Vou utilizar a NVT. Ela diz assim: foi-lhes dito, ou seja, aos profetas do Antigo Testamento, que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas, ou seja, o Evangelho, lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. A palavra perscrutar quer dizer sondar, quer dizer descobrir. Anelar quer dizer desejar. Então, os anjos, eles desejam ouvir sobre o Evangelho. Os anjos querem saber qual é o conteúdo dessas boas novas. Vejamos, por exemplo, em Efésios capítulo 3 e o versículo 10, o que diz o apóstolo Paulo. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, os anjos passam a conhecer a multiforme sabedoria de Deus por meio de quem? Da igreja, o único povo autorizado a pregar o Evangelho. Então, as próprias autoridades espirituais anelam, desejam saber e perscrutar, sondar o conteúdo do Evangelho. Algo bastante curioso também sobre a pregação do Evangelho é que a pregação do Evangelho inclui as boas novas do perdão para aquele que se arrepende. É por isso que anjo não pode pregar o Evangelho, porque os anjos não podem ser perdoados. Os anjos que se rebelaram contra Deus, não há boas novas para eles. Deles foi retirada toda a bondade e a única coisa que lhes resta é a condenação no lago de fogo. Eles não têm nenhuma perspectiva de perdão e nenhuma perspectiva de salvação. Os anjos de Deus também não podem ter perdão, porque eles nunca pecaram. Então, para anjos não há salvação, portanto, não há proclamação do Evangelho. Hebreus 2,16 diz que Jesus não veio para socorrer anjos, e sim para socorrer a descendência de Abraão, ou seja, todos aqueles que pela fé são feitos filhos de Abraão. Assim também, somente aos homens foi concedido, aos crentes foi concedido, pregar o Evangelho. E por meio da pregação do Evangelho, não só os ímpios aprendem sobre a sua obrigação de crer e se arrepender para receber o perdão, como também os anjos passam a descobrir o significado da pregação do Evangelho. É isso que Pedro está dizendo. Naquele texto, não que anjos não podem pregar, mas que eles desejam saber o conteúdo do Evangelho, que só é aprendido por meio da pregação da igreja.